Alô, alô, alô. Bom, nós iniciamos aqui o nosso estudo de hoje, então, com o nosso livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Divaldo Vieira. Nós estamos na segunda parte do capítulo número 9 e estamos também na segunda parte desse capítulo, né? Para que, dando continuidade aqui no trabalho que André Luiz realiza no plano espiritual, nesse trabalho de estudos e de aprendizados. Bom, essa gravação então ela traz aqui um pequeno ruído de fundo, mas a gente vai trabalhar para que esse problema seja sanado o mais rapidamente possível. Mas enquanto isso nós vamos lá, porque o que importa para nós aqui é o nosso conteúdo, e é com ele que nós vamos então seguindo aqui no nosso dia. Só um instantinho aqui, preparando rapidamente. Muito bem, vamos lá. Bom, André Luiz então, ele comenta aqui logo do início do capítulo que ele, junto com Neves, após a desencarnação de Marita, após a transformação de Cláudio, Marina hospitalizada ali, passando por aquele processo de reequilíbrio, Dona Márcia sendo obsediada também ali por espíritos que com ela se afinizavam naquela busca, né, de prazeres, naquela transformação que ela sofreu durante toda a vida dela, né? Então André Luiz comenta que ele esteve, então, foi junto com Neves, que ele já tinha recebido Beatriz, a sua filha, que havia desencarnado, estava lhe contando, né, como ela estava, e ela, André Luiz relata para nós que ela se encontrava muito bem, né, no plano espiritual, e ela vinha realmente como um espírito que tinha conquistado o objetivo maior dela, que era ali o seu aprendizado, a sua transformação, uma vivência com muitos desafios, diga-se de passagem, porque era um casamento difícil, filho difícil, ela então vivendo ali a doença que a consumiu até a sua desencarnação. Então, mas André Luiz comenta que apesar dessas lutas todas, dos sacrifícios, né, das lágrimas, como ele coloca para nós aqui, vertidas no silêncio e nas dores anônimas, fez com que ela então alcançasse ali, tivesse entesourado no íntimo riquezas inalienáveis para a imortalidade. E mais do que isso, né, disse que ela certamente ainda não tinha alcançado a alçada da glória angélica, mas ela certamente tinha alcançado o objetivo a que se propôs durante essa encarnação. Neves então comentava com André Luiz, nessa colônia chamada Almas e Irmãs, que nós comentamos, né, que o próprio título é bastante interessante, porque ele era destinado como um reeducandário, como um educandário sexual, né? Então ele servia para acolher os espíritos que tinham vivido experiências desequilibradas no campo da sexualidade, quando afetavam a si próprios ou afetavam aqueles com quem se relacionavam, e depois, somente depois de terem atingido um nível de equilíbrio, eles então eram acolhidos nessa colônia. Do contrário, eles seriam encaminhados para centros de tratamento, né, para aqueles que se apresentavam numa condição mais desequilibrada, para aí então poderem chegar nessa colônia e passarem então por todo, né, esse grande aprendizado, né? André Luiz colocava que era uma colônia que tinha ali aproximadamente 6.000 pessoas e que ele se parecia bastante, né, com um centro universitário, com edifícios, com diversas instituições que proporcionavam esse aprendizado para que esses espíritos então pudessem retomar a sua programação reencarnatória e retornarem aqui ao mundo físico, e André Luiz destaca bastante isso, aprendiam bastante no plano espiritual para colocar em prática aqui no mundo físico da mesma forma que acontece nas nossas universidades terrenas, né? Você vai para a sala de aula, vai para o laboratório, vai fazer ali o seu trabalho de
de aquisição de conhecimento, e depois então você reencarna para pôr em prática, né? Ou você sai da universidade, vai para o mercado de trabalho para que você possa pôr em prática todo aquele conhecimento adquirido. E aqui acaba sendo algo bastante interessante, porque ele mostra para nós que esses educandários, eles se apresentam com vários perfis no plano espiritual. Esse em especial, Almas Irmãs, tem o objetivo de reeducação sexual, mas nós temos outros que tratam, por exemplo, de indivíduos, né, que passam por dependências químicas, outros que trazem ali outros desvios de personalidade, falhas de caráter, que acabam também sendo acolhidos nessas instituições, que vão sempre fazer com que o indivíduo seja reequilibrado para que depois possa continuar na sua trajetória evolutiva. André Luiz então comenta sobre a aparência, a estrutura dessa instituição, algo que realmente desperta a nossa imaginação para imaginar, né, um ambiente tão agradável, tão acolhedor, apesar, né, das pessoas que lá se encontram, porque, como é mostrado para nós, né, uma vasta dependência reservada a enfermos, mas enfermos que já conseguiram chegar naquele nível para serem acolhidos e também se socializarem sem trazerem prejuízos para si próprios ou para aqueles outros com quem eles conviviam. Amar pelos dois, bom dia. Avançando um pouco mais, então, ele vai trazendo para nós aqui os detalhes, e ele tinha então um encontro marcado com o irmão Félix, com quem então eles aprenderiam um pouco mais. E André Luiz encontrou com o Belino Andrade, um amigo que ele não encontrava ali, ele colocou precisamente há 10 anos, né? E esse Belino Andrade então acabou fazendo o papel de trazer a apresentação daquele local, esclarecendo sobre a importância da instituição, o objetivo dela junto àquele público, né, um público que já se mostrava realmente motivado a esse aprendizado, embora tivéssemos ali aqueles que apresentavam também um certo desânimo, e nós fizemos uma comparação com a própria colônia Nosso Lar, quando nós víamos ali aqueles trabalhadores numa grande dinâmica de trabalho, de prestação de serviço, de crescimento pessoal, mas ao mesmo tempo encontrávamos ali espíritos ainda bastante abatidos, bastante desanimados, ou mesmo, né, sem motivação para continuarem esse trabalho. Então nós vamos encontrar ali, sendo um hospital-escola, encontrar aqueles pacientes que se dedicam ao trabalho de aprendizado e ao mesmo tempo aqueles pacientes que precisam ainda, embora já estejam acolhidos na instituição, apresentem aquele equilíbrio, né, ou melhor, aquela vontade realmente de começarem a se integrar com tudo aquilo que era oferecido para o aprendizado. Aqui nós vamos ver então um outro ponto também interessante que André Luiz coloca, quando ele diz assim: cada individualidade reencarnada com vínculos no Almas Irmãs, ali se encontra convenientemente fichada, com todo o histórico do que está realizando na reencarnação obtida, no qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos, balanço esse que é examinável a qualquer momento para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrem na desincumbência das obrigações a que se empenham, conforme o esforço espontâneo que revelem na construção do bem geral. Então eles são mantidos sob a tutela dessa instituição para que recebam o devido auxílio nas orientações, nas influências, né, no apoio, de um modo geral, para tudo aquilo que eles estão empreendendo. E André Luiz, então, ele traz um comentário interessante a respeito do aproveitamento dos espíritos que estavam vinculados à instituição. Então, foi colocado que era uma população oscilante entre 5 a 6 mil pessoas, e o coeficiente, que é bastante interessante, né, a título de curiosidade, a cada 100 estudantes, só para ter uma ideia da amostragem que ele apresenta para nós, desses 100, 18%, ou seja, 18, saem vitoriosos, 22 melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados
e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. E aí depois perguntando se eles continuavam ainda vinculados, né, àquela instituição, se depois eles voltariam para lá, foi colocado que, sem dúvida, né, os espíritos torcem muito por todos aqueles que são amparados pela instituição, mas também eles sofrem muito, né, pelo fracasso, que infelizmente muitos ainda, como a gente viu aqui, a maioria, né, acaba infelizmente não alcançando esse objetivo. Bom, aqui então, para a gente poder avançar, atingíramos, entretanto, comprido agregado de edifícios dos quais Andrade informou estarem localizadas diversas atividades de instrução. Iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações e os professores pela simpatia. Almas irmãs, Brás. O sexo por tema central, merecendo o maior apreço. Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam implementos do sexo, com o interesse carinhoso de quem se internece ante o colo maternal e com a atenção de quem agradece concessões divinas. Todos nos acolhiam, denotando cordialidade, sem que a nossa passagem lhes alterasse a aplicação. Aqui é interessante a gente imaginar, né, esse cenário, porque imaginemos todos eles, né, alunos, trabalhadores, pacientes, todos eles dedicados às tarefas da instituição. Vem então dois visitantes acompanhados ali por um dos moradores e trabalhadores da instituição, e eles então cumprimentam, saúdam e tudo mais, mas não perdem o foco do trabalho. Então são apenas ali observadores que passam no meio daquela população, mas a população não perde ali o seu objetivo. Contudo, é de salientar a emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes, matérias professadas em regime de especialização, cada qual atendia em construção apropositada: sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penologia e outras discriminações. Disse Andrade que todas as disciplinas são frequentadas por grande cópia de alunos, e tentando saber em quais delas se inscrevia o número mais extenso, viera saber que os assuntos de sexo e maternidade e sexo e penologia retinham proeminência franca. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes do lar, no caso aqui sexo e maternidade, porque certa vez nós comentamos aqui no nosso estudo a respeito da constituição da família, mas em especial sobre a maternidade, imaginando, né, que um espírito, quando ele vai reencarnar e ele traz a incumbência da maternidade, nesse caso reencarnando naturalmente, né, na sexualidade feminina, mas ao mesmo tempo também na própria participação, né, do companheiro na condição de pai, né? Então, ele, quando ele reencarna, a impressão que nós temos é que cada um é lançado no mundo à própria sorte para tentar acertar através dos riscos, através das tentativas de erros e acertos. E aqui é interessante a gente perceber que nesse local, esse curso de sexo e maternidade, né, destacando as responsabilidades, destacando os compromissos, né, lembrando o porquê do vínculo que existe entre aquele espírito que vem como mãe, como pai, e aquele espírito que vem como filho, do porquê eles estarem se juntando, principalmente porque André Luiz coloca para nós que nessa colônia, os espíritos que fazem o planejamento reencarnatório já estão vinculados entre si, de um modo geral, a partir de ações do pretérito de cada um deles, que infelizmente chega de uma forma dolorosa. Ou seja, foram espíritos que se aproximaram, conviveram, se desequilibraram e agora retornam nessa nova oportunidade reencarnatória, só que agora dentro de uma configuração diferente.
Nós tivemos a oportunidade de estudar lá no livro Chico Xavier Pede Licença, uma mensagem de Emmanuel, né, como eu comentei na semana passada, sobre os espíritos adoecidos. E aí falava, né, do complexo de Édipo, complexo de Eletra, aqueles filhos que trazem fixações e ligações, muitas vezes desequilibradas com os próprios pais, em decorrência de vivências passadas que tiveram. E nessa nova reencarnação trazem os resquícios daquele sentimento, daquele apego que tiveram naquela forma de se relacionarem. E agora então eles passam por esse reeducandário para aprenderem a conviver agora alimentando sentimentos diferentes. Se antes eram sentimentos de afeto desequilibrado, dentro da relação, muitas vezes ali entre homem e mulher, companheiros e companheiras, agora nós temos ali a relação entre pais e filhos, em que um vai educar o outro nesse processo e ele, então, nessa nova relação, vai poder ali, pelo menos na relação direta entre os dois, começar então a alcançar o equilíbrio desejado. E aqui depois ele fala também sobre sexo e penalogia, de que forma que o uso desequilibrado do sexo na nossa relação terrena traz para nós tanto sofrimento. E aí é natural, né, porque André Luiz coloca aqui no começo que a grande maioria dos espíritos que chega nessa colônia vem exatamente das zonas purgatoriais. Bom dia, Maza. Porque na forma como viveram, entraram já no plano espiritual em sintonia com essa zona de sofrimento e somente depois de se reequilibrarem foram então acolhidos nessa colônia, né? Até mesmo, né, André Luiz também conta a sua experiência pessoal, que depois da sua desencarnação ele passou aquele tempo todo naquela região umbralina e somente no momento em que ele teve o merecimento é que ele foi acolhido e conduzido para nosso lar. Mas por que ele pôde ir para o nosso lar e outros espíritos não puderam? Exatamente porque ele conseguiu ali atingir aquele nível em que ele já estava maleável o suficiente psiquicamente e moralmente para receber novas orientações. Enquanto aqueles espíritos ainda endurecidos dentro daquela personalidade terrena permanecem ainda naquele processo de transformação através da dor, através do sofrimento. Então aqui no caso sexo e penalogia, quais são as consequências que o sexo desequilibrado pode trazer para nós? De que forma que nós nos vinculamos uns com os outros e até mesmo nós com o nosso próprio corpo, com o nosso psiquismo, nós nos vinculamos de uma forma desequilibrada e quais são as consequências disso tudo? Nós estudaremos futuramente, espero que no futuro próximo, né, Andréa, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, e nós entraremos então no livro Sexo e Obsessão. E ali nós teremos uma viagem bastante dolorosa por esse campo da sexualidade mal aproveitada, vendo ali os processos de obsessão, de auto-obsessão, de deformação perispiritual, né, de vínculos extremamente desequilibrados que nós estabelecemos entre nós encarnados, entre nós e os desencarnados, e entre os próprios desencarnados, todos eles sendo atraídos por uma faixa vibratória em que esse sofrimento acaba sendo intensificado. Então, por isso, sexo e maternidade, sexo e penalogia são os dois cursos, digamos assim, mais frequentados pelos espíritos por despertar esse interesse deles. Mas vamos em frente. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes do lar na Terra, e o segundo enfeixa enorme quantidade de espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições para se corrigirem de hábitos deprimentes no curso da reencarnação a que se dirigem. Então, até aqui, sexo e penalogia, dentro de uma programação reencarnatória, os espíritos então elegem quais são as experiências que vão proporcionar-lhes o melhor aprendizado. Muitas vezes, nesse caso, o espírito opta por ter uma disfunção orgânica ou mesmo ali uma disfunção psíquica que vai fazer com que ele tenha restrições para que possa viver de modo equilibrado, não tendo o sexo como estímulo.
Então o espírito, por exemplo, que traz a viciação do sexo e opta por um corpo saudável, vivendo numa sociedade saudável, com recursos com que ele possa utilizar para desfrutar dos prazeres, certamente ele vai ter liberdade, mas infelizmente uma liberdade mal utilizada pelo desequilíbrio que ele apresenta. Então ele vai escolher uma restrição física, uma restrição social, restrições diversas, inibições diversas, que vão fazer com que ele aprenda da melhor forma. Por exemplo, não é uma regra, mas só para a gente poder ilustrar, espíritos que optam pela esterilidade. Espíritos que optam ou mesmo geram em si mesmos deformações genitais. Espíritos que reencarnam, eu me recordo até de uma citação numa obra, eu não me lembro qual livro que era, mas era um espírito que trazia uma viciação sexual muito intensa. E esse espírito então optou em reencarnar como mulher num país islâmico radical, em que ela ficava ali exatamente ali. Ela não podia mostrar, por exemplo, da forma como nós vemos nos documentários, nos filmes, nas reportagens que nós vemos, aquelas mulheres que ficam completamente restritas nas suas ações, na vestimenta, numa sociedade patriarcal em que ela é absolutamente controlada, que ela é ameaçada de apedrejamento caso ela exceda os valores ali daquela sociedade. Então esse tipo de restrição acaba sendo para ela também uma experiência de aprendizado, porque essa inibição de ação e de desfrutar daquilo que para ela em outra encarnação foi um prazer, agora para ela é motivo, né, ela é colocada até mesmo num risco de vida para que possa aprender. E aí nós vamos encontrar outras tantas situações que nós não compreendemos ainda. Porque nós poderíamos perguntar, por exemplo, né, conhecendo as leis divinas, e esse é um tema bastante polêmico, então aqui a gente não faz julgamento de valores, mas apenas entender que essas experiências dolorosas fazem parte da história do espírito, mas a gente não entende quais são as causas e nem a forma como essa justiça vai atuar. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, as questões de estupro, as questões de mutilações genitais que nós encontramos, né, em países da África, na sociedade de um modo geral, de que forma que os espíritos se programam ou quais são as situações que os levam a vivenciar esse tipo de situação tão problemática. Que são experiências dolorosas no campo da sexualidade e que afetam a vida daquele espírito. Mas o que gerou tudo isso? De que forma que isso acontece? Então são situações que, nesse caso, sexo e penologia vai trazendo para nós alguns esclarecimentos, mas da perspectiva espiritual, que fica mais fácil nós entendermos do que aquilo que nós vemos hoje, por exemplo, né, na nossa sociedade terrena. Eu tenho estudado com uma aluna a respeito de um tema bem interessante, de um trabalho que ela tem feito de conclusão de curso da faculdade. Ajudado ela nesse trabalho e tudo mais, orientando e tal. E ela então optou em fazer uma pesquisa a respeito do tráfico de pessoas para a retirada de órgãos para transplante, né? E claro, quando a gente estuda sobre o tráfico de pessoas, existe uma gama muito grande, né, de trabalho escravo, de adoção ilegal, mas também um ponto interessante que é a exploração sexual. Esse é um outro caso também que traz para nós um questionamento muito grande, né? Uma mulher, por exemplo, um homem, por exemplo, vivendo situações dessa natureza, qual é o seu histórico para fazer com que ele vivencie uma experiência tão dramática como essa? Então, esterilidade, violências diversas, inibições, né? Então são abusos, causas e consequências que nós vamos analisando, que para nós aqui, mais uma vez, do plano físico, da nossa perspectiva material, nós não conseguimos ter essa resposta. E até mesmo, né, quantas e quantas pessoas questionam essa justiça divina que proporciona para pessoas violências tão contundentes. Quais são as causas de tudo isso? É simplesmente o acaso ou isso tem uma razão de ser?
Então, por isso que eu comentei com vocês, são temas polêmicos, que nós aqui estamos muito limitados para fazer as devidas interpretações. Mas aqui nós vamos entender, a respeito do sexo e penologia, as causas e consequências da vivência no campo da sexualidade desequilibrada e o que isso gera para todos nós. Avançando um pouco mais, muitos chegam a deixar escritas nos arquivos da casa as sentenças que lavram contra si mesmos, antes de se envolverem nas provações que consideram necessárias ao aperfeiçoamento e felicidade que demandam. Então, olha só, né, o espírito opta, quando ele tem ali o devido equilíbrio, as devidas condições, ele opta pela experiência que para ele, pelo menos do modo como ele acredita, vai ser a mais eficaz. E é claro que ele, sendo orientado por aqueles tutores da colônia, por os tutores da sua reencarnação, vão orientá-lo da melhor forma. Certamente nós temos experiências bastante difíceis. Tornavam-se as elucidações de Belino cada vez mais interessantes e refletia, de minha parte, a extensão das obras da cidade espiritual em que me achava, há 15 anos, longe de conhecer-lhe todos os monumentos de benemerência e cultura, quando alcançamos a residência do diretor. Félix, em companhia do irmão Regis, que nos apresentou por substituto eventual dele, acolheu-nos amavelmente. Admirei-me. Aqui que nós paramos, né, no nosso encontro anterior, então vamos em frente. Não parecia o amigo que se apequenava no rio para compartilhar-nos o trabalho. Aqui ele está dizendo, né, que o irmão Félix, que quando então, no plano físico, ele participava ali dos cuidados com a família Torres, acompanhando os Nogueira, aconselhando André Luiz na calçada ali em frente, os ambientes onde eles frequentavam, e de repente o irmão Félix era o diretor dessa instituição. Então nem parecia que era aquele homem tão grande, em termos de responsabilidades, de compromissos e conhecimentos, se apequenava para cuidar de detalhes pequenos daqui do mundo. Então é isso que André Luiz acabou aqui destacando, né? Porque o irmão Regis era o substituto eventual dele quando ele não se encontrava naquela instituição. Então admirei-me, não parecia o amigo que se apequenava no rio para compartilhar-nos o trabalho. Reverenciado e querido, era ali distinguido dignatário do conhecimento superior, a quem a administração de nosso lar delegara responsabilidades vultuosas, dirigente e comandante, pai e irmão. E olha que bacana, essa colônia então, Almas Irmãs, ela estava vinculada a nosso lar. Nosso lar então era ali a matriz, digamos assim, e essa colônia era uma das filiais que tratavam especificamente desses casos. Então o espírito era tratado ali sob a tutela de nosso lar. Bacana isso, né? O Brás colocou, né, numa psicografia que li, vinda de BH, do JK, ele diz, no mundo espiritual sou juiz dos meus próprios atos, né? Então, e muitas vezes, né, Brás, um juiz bastante severo, porque o espírito, quando ele é tomado por um grau de culpa, ele deseja se punir, e se punir muito mais do que realmente precisa para despertar sua consciência, porque ele quer simplesmente, né, desaparecer, tamanha a intensidade da sua culpa, né? Então isso de fato acaba acontecendo. O ambiente no gabinete em que nos alojara afetuoso ressumava simplicidade sem negligência, conforto sem luxo. Por trás da poltrona singela de que se servia, salientava-se tela de proporções avantajadas, na qual a mão do diretor, a mão de pintor exímio, gravara o retrato da nobre matrona em prece nas regiões inferiores. A venerável mulher elevava os braços para o céu plúmbeo, que filtrava revérberos de luz, qual se lhe respondesse às rogativas, e em torno dela magotes de espíritos conturbados a se rojarem no solo, taciturnos entre consolados e estarrecidos.
Então esse quadro pintava quem era ali o espírito que era responsável pelo acolhimento desses espíritos lá no plano espiritual, nas regiões inferiores. Né? Então um quadro bem interessante que ele destaca aqui nessa sala. Dudu colocou, né, filiais não, são complementos diretos para os trabalhos em vigência no momento. Né? Então está aí a orientação. Obrigado mais uma vez. Então trazendo para nós ali que não é uma instituição reduzida na sua importância se comparada com o nosso lar. Mas nós podemos dizer, né, que são ali instituições que vão se complementando, vão ali se dividindo em tarefas, né, no mesmo grau de compromissos e responsabilidades. Então fica ali para nós esse esclarecimento. E continua para nós aqui, registrando-nos o assombro, né, porque aqui é interessante a gente lembrar, pessoal, que nós encontramos alguns postos de socorros, né, nos planos inferiores que estão vinculados a essas instituições. Ali nós podemos perceber esse grau de diferença que existe, né, entre uma colônia e um posto de socorro, em que nós poderíamos até ver ali uma hierarquia entre elas, né, em que uma assiste àquela outra na prestação daquele tipo de serviço, naquele tipo de trabalho. Aqui nesse caso nós vemos então duas instituições que estão ali parelhas, né, nos seus compromissos e responsabilidades. Registrando-nos o assombro, Félix explicou que conservava naquela obra de arte a lembrança de magnânima servidora do Cristo, desconhecida entre os homens, consagrada no mundo espiritual ao socorro de corações mergulhados nas trevas. Aqui também entra uma parte muito interessante, porque nós espíritas, né, principalmente nós espíritas brasileiros, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, nós estamos acostumados pelo acervo de livros com que nós temos contato, acostumados com determinadas personalidades. Então vocês se lembram que nós estudamos aquelas psicografias do espírito Alfredo, que ele então se manifestava num centro espírita daqui de São Paulo, e aí então ele trocava impressões, conversava com os participantes daquela reunião mediúnica para poder conhecer um pouco mais sobre a dinâmica do mundo espiritual. E aí então perguntaram para ele se ele conhecia Nosso Lar. Você conhece o Nosso Lar? Ele falou, não, não conheço. E todo mundo arregalou o olho e falou, mas como assim você não conhece o Nosso Lar? Todo mundo conhece o Nosso Lar. Foi aí então que ele trouxe a explicação. Ele falou, não. Nosso Lar, ele só é uma colônia conhecida por causa dos livros. Mas são muitas as colônias no plano espiritual que chega assim na mesma proporção de cidades que existem no mundo. Porque da mesma forma que nós temos Nosso Lar, que é uma colônia que fica ali na região superior do Rio de Janeiro, você tem colônias em São Paulo, no centro do Brasil, em cima da Venezuela, em cima da África, em cima da Nova Zelândia, enfim. São colônias e mais colônias que vão se espalhando, mas pelo fato de nós estarmos acostumados, por exemplo, a estudarmos as obras de André Luiz, que vieram através do Chico, nós acreditamos que André Luiz é o único espírito que trabalha, que Nosso Lar é a única colônia que existe. Então nós estamos acostumados com Joana de Ângeles, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e outros espíritos que vão sendo citados, e nós nos esquecemos do universo que existe no mundo espiritual, de colônias, de instituições, de trabalhadores, de dirigentes. Então, quando ele coloca para nós aqui, registrando-nos o assombro, Félix explicou que conservava naquela obra de arte a lembrança de magnânima servidora do Cristo, desconhecida entre os homens, consagrada no mundo espiritual ao socorro de corações mergulhados nas trevas. Então, bom dia, Didima, quantos e quantos são os espíritos que têm ali um alto grau de elevação, cujos nomes nós desconhecemos. E mais do que isso, nós acreditamos que todos esses espíritos são espíritas. Agora dá para a gente imaginar quantos são os servidores que trabalham no mundo islâmico para acolher os espíritos que são seguidores daquela religião. Quantos são os espíritos que atuam no mundo católico? E até mesmo, basta a gente lembrar que a própria doutrina espírita, ela foi elaborada por espíritos que eram seguidores, na sua maioria, do catolicismo. Porque não havia espíritos espíritas naquela época, quando o espiritismo estava surgindo.
todos aqueles nomes que nós lemos na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, tantos e tantos espíritos que trazem ali na sua história uma vida essencialmente católica, como o próprio Emmanuel e a própria Joana de Ângeles, que foram dois espíritos que também participaram das obras lá da elaboração da doutrina espírita na sua origem. Então, hindus, espíritos que trabalham com grupos de evangélicos, católicos, umbandistas, hinduístas, shintoístas, judeus, espíritos com altíssima envergadura moral, que trabalham no socorro a esses espíritos, que nós ignoramos, inclusive os próprios seguidores dessas religiões, já que eles não veem o mundo espiritual dessa forma mais detalhada e mais ampla como nós conhecemos aqui. Quando nós pensamos, quem seriam os trabalhadores do plano espiritual? Vamos pensar em Madre Teresa de Calcutá. Tá bom para nós assim? Ou então Mahatma Gandhi, trabalhando também lá junto com os hindus, encontrando outros grandes nomes dentro dessas religiões que nós conhecemos, e que trabalham nesses grupos de sofrimento, de acolhimento, de atendimento a todos nós aqui encarnados. Então é muito importante que a gente amplie a nossa visão além dos limites da doutrina espírita e além dos limites dos livros que Chico Xavier psicografou ou desses médiuns contemporâneos. Porque se nós pensarmos bem, na época de Kardec, quem eram os espíritos que se destacavam? Eram aqueles espíritos vinculados com os franceses, eram espíritos contemporâneos do século XIX, século XVIII. E nós aqui temos espíritos que viveram no século XX, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, todos aqueles nomes que nós trouxemos. Mas eles são os únicos? Nosso lar é o único lugar que existe? Não. Abramos a nossa mente para tudo aquilo que existe no mundo espiritual de modo universal, para acolher toda a humanidade dentro das suas necessidades. O Brás lembrou aqui, rapidinho, Brás. Aqui tem em cima da minha cidade, chama-se Colônia de Redenção, abrange Brasília, né? Pois é, a gente tem algumas citações que não dá para a gente afirmar, né, da forma como essas informações surgem, mas existem não apenas colônias espalhadas por todo o Brasil e por toda a América do Sul, por todas as Américas, por todos os continentes, mas colônias que trazem perfis específicos para as atividades que elas desempenham. Né? Por exemplo, né, São Sebastião, tem aqui no litoral de São Paulo também, que eu me esqueci o nome dela, a Miriam que lembra sempre dela. Então também temos ali, né, o próprio Frederico Figner, quando desencarnou, foi também para uma colônia. Os nossos amigos aqui que estão estudando conosco também estão ali naquela colônia que nós não sabemos o nome, não sabemos onde vivem, né? Apesar de sabermos ali o nome do salão que eles estão, né? Mas de qualquer forma, assim, todo mundo está em nosso lar, dá a impressão de que a população mundial ocupa nosso lar, né? Como se não tivesse mais nada além dessas fronteiras. Então é importante a gente abrir a nossa mente para essa realidade do plano espiritual. Deixa eu ver aqui, né, só para complementar o que a gente estava estudando, deixa eu ver aqui só onde nós paramos, falando sobre Maria de Nazaré, lá em Portugal, né, exato, né, Angelina, bem lembrado. Deixa eu ver aqui. Tá, então falando aqui sobre esse espírito, né? Só para a gente voltar aqui, né? Sobre o esclarecimento a respeito da estrutura que existe de trabalhos e atendimentos no plano espiritual quando nós falamos sobre as instituições que vão se juntando, né? Então, a respeito daquele tema, vem para nós aqui a explicação. Já. Muito obrigado desde já. Se tu tens uma casa espírita e essa casa faz a sua segunda casa em outro local, ela não será a filial da primeira. Uma casa espírita não é loja. E um serviço social e espiritual ao irmão que precisa aprender né, um serviço social e espiritual ao irmão que precisa aprender e reagir nas suas atitudes morais de maneira a melhorar a sua vida física, mental e espiritual. A casa espírita é a escola. O hospital é a melhor maneira de tratar aquele que precisa melhorar seu aprendizado. Assim, todos esses complementos diretos que irão auxiliar aqueles que ainda conhecem e não participam, que conhecem e querem melhorar a sua visão religiosa. A casa espírita é a sua melhor casa que acolhe, recebe, ajuda e traz muitas melhorias àquele que chega sofrido ou não,
e com certeza sairá melhor que antes, né? Então, bem interessante essa colocação, né, de quando um centro espírita, né, abre ali, ajuda na formação de uma outra instituição, não quer dizer que aquela instituição seja parte da primeira, né, mas ela foi criada, adquiriu ali a sua autonomia, a sua independência e segue o seu trabalho, né? Então aqui assim a gente pode também trazer essa mesma visão a respeito dessas instituições no plano espiritual. Muito obrigado. Então a Angelina lembrou aqui também lá em Portugal, em que Camilo Cândido Botelho traz para nós sobre a grande estrutura do Hospital Maria de Nazaré, que acolhe suicidas, né? Então esse é mais um perfil que a gente estava falando, né? Então o perfil de um hospital como é Maria de Nazaré, um perfil de um hospital como de um reeducandário como esse, Almas Irmãs, de Nosso Lar, que tem a sua estrutura, e tantos outros trabalhos que são feitos, né, nesse plano espiritual. Vamos lá. Então falava aqui sobre essa servidora desconhecida dos homens. Visitava as furnas de expiações pungentes, às vezes sozinha, e de outras acompanhada por equipes de colaboradores, amparando, reconfortando. Adotava criminosos desencarnados por filhos da alma, infundia-lhes o ideal da regeneração, levantando-os e instruindo-os. De quando em quando, ele, Félix, ia vê-la no asilo maternal, que ainda hoje a abnegada educadora sustenta nas regiões sombrias, que almenara de amor. Prosseguiu relatando que nesse abrigo permanecem frequentemente mais de 1000 hóspedes, sempre substituídos de vez que a benfeitora efetua o encaminhamento constante dos recolhidos a escolas beneméritas com vistas à reencarnação na Terra ou a estágios de retificação em outras paragens. E informou dever a ela, que nomeava por Irmã Damiana, o primeiro contato com a verdade 80 anos antes. Guardava aquele quadro confeccionado a pedido dele próprio, para não se esquecer nas horas de supremas decisões, nas responsabilidades e encargos de que for investido, da lama em que um dia se afundara e de que se vira arrebatado por aquela missionária engrandecida no espaço a serviço dos infelizes. Então ele traz para nós aqui a descrição de uma trabalhadora do plano espiritual de uma proporção que realmente nós ignoramos, né? Um espírito que se dedica a estar naquele ambiente onde existe aquele sofrimento pungente. Não era um local onde simplesmente nós vemos ali alguns desequilíbrios. Eram espíritos endurecidos, espíritos em extremo sofrimento, que ela acolhia como filhos. E aí então nós vamos conhecer mais uma vez aqui mais um pouco do que é aquele amor incondicional, aquele amor universal que Jesus nos ensinou. E não esse amor limitado que nós ainda vivenciamos, né? O amor que tem as suas preferências, o amor que tem as suas interpretações, o amor que proporciona as suas sensações, e não esse amor incondicional. E aqui nós vemos um espírito que trabalha com esse grupo. Numa instituição com mais de 1000 hóspedes, quantos de nós teríamos estômago para trabalhar num ambiente como esse? Para lidar com espíritos que trazem em seus históricos, né, as mais graves atitudes que tiveram no mundo físico. E ali não importa o que eles fizeram, mas o importa é que são filhos de Deus e estão ali sendo acolhidos. Porque enquanto aqui no mundo nós condenamos e executamos e isolamos aqueles que cometem seus erros, do outro lado ela fica de braços abertos acolhendo esses espíritos. Então certamente aqui, e o próprio Félix, como ele comenta aqui 80 anos antes, ele foi um dos acolhidos também. Quando ele mesmo viveu essas experiências difíceis da sua história, e agora ele se encontra naquele que atua como um dirigente de uma instituição auxiliando outros espíritos. Neves, porém, imprimiu novo rumo à palestra, colocando em relevo a satisfação de que nos sentíamos possuídos com a revista proveitosa nos órgãos de ensino que acabávamos de realizar.
e os apontamentos se voltaram para as questões do sexo que no Almas Irmãs assumiam aspectos inusitados. Né? Então aqui também, né, é o Neves vendo ali toda aquela conversa meio concentrada demais, meio focada demais, então ele deu aquela relaxada, né? Então, né, é muito bom estar aqui com todo mundo, aqui é muito legal, aqui é bacana nessa instituição, então ele deu aquela quebrada no clima e mudou de assunto, né? O André colocou, né, se temos dificuldade em trabalhar, em conviver com os poucos da casa espírita, teremos muitas encarnações para trabalharmos assim. Pois é, né, quantas experiências e qual é o quilate, digamos assim, de um espírito como esse, né, dessa envergadura toda. Irmão Regis explicou que também se surpreendera a princípio com o respeito profundo ali dedicado aos estudos do sexo, em vista da desconsideração com que autoridades públicas, religiosas e sociais terrestres habitualmente o menoscabam, ressalvadas as exceções. E sublimou com humor que nós, os homens, somos contraditórios quando reencarnados, porquanto estamos sempre ávidos de consertar uma tomada em desajuste e queremos sonegar a Deus o direito de socorrer e reabilitar os seus filhos em desequilíbrio emotivo. O anfitrião, explanando as ideias de nós, os presentes, aventávamos, historiou, em síntese, que na espiritualidade superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória, e o parceiro que lesa o outro, até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes, passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual danificando consciências reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Homem que abandone a companheira sem razão, ou mulher que assim proceda, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármicos no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo. Aqui a gente vê, né, a orientação que André Luiz apresenta para nós a partir aqui do irmão Regis, que o irmão Regis traz para nós. Ele fala do homem que lesa a mulher e da mulher que lesa o homem. E hoje a gente fala, né, de uma relação afetiva entre gêneros que nós classificamos, como é colocado para nós aqui, nesses nossos desmandos da sexualidade, limitando apenas, né, no macho e na fêmea. E hoje nós temos, né, não nas relações homossexuais, nós não tratamos especificamente limitado à homossexualidade, mas nós falamos também da homoafetividade. Então, enquanto nós aqui nos limitamos a duas categorias de homem e mulher, no sentido do sexo biológico, no plano espiritual nós falamos espíritos. E esses espíritos, independente da forma como se relacionam, também trazem a responsabilidade da forma como a sexualidade é utilizada. Da forma como ele influencia o outro, da forma como ele lesiona o outro, ele traz responsabilidades cujas lesões terão que ser reparadas. Então a gente tem muito ainda que compreender no campo da afetividade.
Porque nós não temos, quando eu falava para vocês sobre o perfil que existe, os perfis que existem nas instituições do plano espiritual, é como se nós olhássemos hoje essas sociedades anônimas que nós temos aqui hoje, né? Então temos ali alcoólatras anônimos, neuróticos anônimos, as pessoas que vivem ali as questões da afetividade, né? Por exemplo, né, hoje nós temos mulheres que amam demais, que lidam exatamente com mulheres que sofrem por causa da forma desequilibrada com que vivem a sua afetividade. Então, essas instituições todas que nós vamos observando aqui no mundo físico, nós vemos também no plano espiritual pessoas que vivenciam esses desequilíbrios, que vivenciam esses sofrimentos. Então, nesse caso, não nos restringamos à ideia de homem e mulher, sexo masculino, sexo feminino, mas falemos dos espíritos imortais, que dentro de momentos em suas existências vivenciam determinadas personalidades, que podem chegar de uma forma equilibrada, como podem chegar de uma forma desequilibrada. E esse desequilíbrio, nós não falamos daquele que é heterossexual ou apenas homossexual. Nós falamos do espírito que, estando num determinado tipo de experiência no mundo físico, vai colher ali os frutos daquilo que semeou no seu passado, que podem ser frutos bastante saborosos, como podem também ser frutos bastante amargos. E ele continua: vaticinou que a Terra, a pouco e pouco, renovará princípios e conceitos. Olha só aí, ó, princípios e conceitos. Nós nos olharemos aqui no mundo por olhos que vão muito além dos conceitos e preconceitos humanos limitados aqui no mundo físico. Vai também aqui, renovará diretrizes e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Então, de que forma que isso vai nos atingir, nos afetar, nos direcionar? O tempo vai mostrando. Aos poucos, conforme as gerações vão se sucedendo, nós vamos tendo uma compreensão melhor, vamos vivendo experiências, muitas vezes experiências que primeiro tendem ao desequilíbrio, ao sofrimento, para somente depois ascenderem para o equilíbrio. Como é o caso, por exemplo, algo muito simples, algo muito fácil que nós podemos destacar, foi nesses últimos 30 anos, quando nós começamos a vivenciar uma certa liberdade a respeito do erotismo e da sexualidade, em que nós tivemos, primeiro, a internet permitindo que as pessoas se relacionassem e acabavam utilizando esse recurso de comunicação fácil para poder se envolverem em busca de prazeres rápidos. Quando nós vemos nos programas de televisão, como são os programas agora em termos de liberdade na demonstração das relações entre as pessoas, como era há 30, 40 anos. Então nós saímos daquela ideia que a gente pode colocar, entre aspas, recatada, em que não era mostrada de uma forma tão explícita, para hoje, quando as pessoas ligam a televisão e veem um sexo de uma forma absolutamente natural, só que natural de uma forma diferente do que era natural há muitos anos. Então, se nós evoluímos para melhor ou para pior, é só nós analisarmos as consequências disso tudo. Pensarmos, por exemplo, numa situação prática do que vem acontecendo, quantas e quantas são as crianças e adolescentes que engravidam e se envolvem de uma forma tão intensa no campo da afetividade, envolvendo inclusive a experiência sexual, diferentemente do que acontecia anteriormente. Então, isso acaba sendo consequência exatamente dessa transformação. Eu ia falar evolução, mas nós não podemos ver isso como algo que evolui, mas algo que se transformou, fazendo com que nós vivamos consequências dolorosas dessa nova forma de vivenciar a sexualidade, mas analisando as suas consequências e depois trabalhando novamente para poder fazer com que nós encontremos o equilíbrio. Então a nossa sociedade ela vai experimentando dia após dia, geração após geração, escolhas e consequências. Nós escolhemos viver essa liberdade. Quais são as consequências dessa liberdade?
E o que nós podemos fazer para minimizar os efeitos negativos dessa liberdade? Então, por isso, nós observamos que os espíritos trazem os seus valores mais elevados para a nossa compreensão, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, porque a própria lei de causa e efeito traz para nós os resultados, e se nós tivermos olhos de ver, nós perceberemos ali quais são os nossos excessos e onde que nós precisamos, então, nos reequilibrar novamente. Por isso, então, mais uma vez, a pouco e pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação em matéria do sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. E mais do que isso, não tenhamos pressa, porque nós achamos que a nossa geração, essa atual, é a geração mais importante que o universo já teve. Porque nós somos os mais importantes, porque nós estamos vivos. Mas e aqueles que viveram antes de nós aqui no mundo físico? E aqueles que viverão depois que nós sairmos daqui? Cada geração tem ali o seu momento. Então nós não temos a capacidade hoje de ver a transformação no seu começo, meio e fim. Mas a nossa geração atual, ela faz parte desse processo de mudança. Qual é a contribuição que a nossa geração está dando nesse processo de transformação e elevação do nosso mundo? Será que nós estamos contendo? E Kardec fala muito sobre isso lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. Quando ele fala que pessoas, grupos que tentam criar obstáculos para o progresso. E esse obstáculo pode ser, por exemplo, se nós voltarmos no tempo a coisa de 50, 60 anos, nós veremos as mulheres com incumbência única de serem mães de família, donas de casa. Profissões, professoras e costureiras. Coisa de 60 anos. Nossos avós viveram isso, nossas mães viveram isso. Hoje nós temos ali então essa liberdade que as mulheres hoje vêm conquistando para poder ali realizar os seus sonhos, para conquistar o seu espaço. E a gente vai se perguntar quais os efeitos positivos e negativos disso tudo. Naquele passado, os homens restringiam as ações das mulheres. Quais os efeitos positivos e negativos? Hoje, os nossos jovens têm liberdades que nós não tivemos. Quais as consequências positivas e negativas disso? Enquanto nós não tivermos a capacidade de parar e começarmos a analisar detalhadamente as nossas ações e as consequências para buscarmos realmente as transformações, nós viveremos o impacto direto dessas escolhas. Porque eu não pensei se isso é bom ou se é ruim. Eu simplesmente fiz. De que forma que eu vou aprender? Com o resultado daquilo que eu fiz. Já que eu não fiz um planejamento, olha, se eu agir dessa forma, vai acontecer uma coisa ruim, então é melhor eu não fazer. Mas nós não pensamos nisso, nós pensamos, eu quero fazer. Então nós fazemos, depois nós colhemos ali os frutos. Muitas vezes vem de uma forma amarga. Por isso, então, essas transformações, essa renovação de princípios e conceitos, diretriz e legislação que é trazido para nós aqui, é algo que vai acontecendo com o passar do tempo, talvez 3, 4, 5 gerações. Uma sucedendo a outra, e claro, essas gerações sendo ali habitadas por espíritos que também vão se renovando. Nós estamos aqui hoje, qual foi a nossa geração? 3 gerações anteriores, 4 gerações anteriores, como nós éramos naquela época, como nós somos hoje. Então o espírito vai se renovando, quando o espírito se renova, a sua geração se renova e, consequentemente, o mundo também se renova. Se nós saímos de um mundo de provas e expiações para iniciar agora o mundo de regeneração, é porque nós saímos da condição de provas e expiações para nos apresentarmos como espíritos em processo de regeneração. O nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, é o que vai determinar exatamente essa mudança. Então ela vem de um modo lento ou de um modo muito rápido. E nós estudamos isso também com André Luiz, com Chico Xavier. Pede licença, na última mensagem que nós estudamos, a respeito das transformações do mundo. Elas não podem ser rápidas demais e não podem ser lentas demais. Porque rápidas demais nós nos precipitamos. Lentas demais nós restringimos, nós impedimos o progresso. Agora, qual é exatamente o ponto de equilíbrio?
vai ser através da nossa vivência e através das experiências que nós colhemos. Porque somos nós tomamos uma decisão, analisamos as suas consequências. Enquanto nós não tivermos sabedoria para isso, nós vamos entrar naquele pensamento que eu sempre trago para vocês. Os ingênuos só aprendem com o próprio erro. Os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. Qual desses três grupos nós pertencemos? A qual deles? Aí basta a gente analisar o mundo que a gente está vivendo, né? Avançando, muito importante esse ensino que ele trouxe para nós aqui. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, olha só o que ele está trazendo para nós aqui, a respeito da ideia do gênero e não do sexo. Porque quando nós falamos assim, nós tivemos até um debate, antes de continuar aqui a leitura, no trabalho que nós fazemos, quando nós apresentamos um formulário para prestação de serviços lá na nossa instituição no espiritismo.net. No formulário nós perguntamos sexo masculino ou sexo feminino? E ficamos um bom tempo debatendo sobre isso. Um colega que é homossexual também ali participou dessa conversa conosco. E aí então nós entramos assim, olha, se eu colocar sexo masculino e feminino, como você se sente em termos de inclusão? Aí então ele explicou para nós assim, olha, o sexo, até porque ele é um profissional da área de saúde, o sexo, todos nós ou somos masculinos ou somos femininos. Mesmo que nós tenhamos ali aquela ambiguidade, quando existe ali biologicamente, mas a gente vai perceber a predominância de um e de outro. Então ou você é do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas o modo como você se vê, você pode ter um corpo masculino, mas você não se ver como homem. E você pode ter um corpo feminino e não se ver como mulher ou se ver como mulher. Então o gênero independe da biologia física que nós trazemos. E nós ainda temos essa ideia, sexo masculino ou feminino. Então biologicamente eu posso ter esse sexo masculino. Mas eu posso, por exemplo, ser de um determinado sexo, mas viver uma sexualidade diferenciada, que é a forma como eu lido com as minhas experiências no campo do sexo. E ao mesmo tempo eu tenho o gênero, que é o modo como eu me vejo diante do mundo. Por isso ele coloca para nós algo muito importante, ele diz assim, só para complementar, nós mudamos então essa opção de sexo, nós colocamos gênero, né? Então você tem o gênero masculino, o gênero feminino ou gênero não binário. Esse não binário, o binário são dois, né? Ou masculino ou feminino. Se você é não binário, você então se vê fora dessas duas categorias, né? Então ele diz assim, olha só que interessante para despertar aqui a nossa atenção. Empenhou-se em repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Olha que bacana isso que a gente viu agora. Quando a nossa ciência diz existe apenas homem, existe apenas mulher, e nós começamos então a sair do corpo físico e entramos no biológico, do físico, do biológico, e entramos no espiritual,
nós vamos ver assim que nós mesmos tivemos experiências das mais variadas nas existências anteriores, e nós hoje somos o resultado disso tudo. Portanto, nós não podemos dizer que todos nós somos idênticos na nossa personalidade no que diz respeito à nossa vivência da sexualidade. Porque eu posso ter tido experiências mais ou menos intensas em determinado gênero, mais ou menos proveitosa, mais ou menos problemática, e isso nunca vai ser igual. É como eu falo para vocês também quando a gente estuda sobre religião. Todos nós somos espíritas. Todos nós temos o mesmo grau de espiritualidade. Eu não falo de conhecimento doutrinário. Eu falo de vivência, quer dizer, intimamente, como eu vejo o mundo, como eu me sinto, como eu me relaciono com Deus. Todos nós somos exatamente iguais nessa nossa relação com Deus? Já que cada um de nós veio de experiências anteriores dentro de grupos religiosos diferentes, hoje nós somos uma somatória das experiências religiosas. E, ao mesmo tempo, nós somos também uma somatória das experiências no campo da sexualidade. Então não somos diferentes, por isso ele coloca para nós. O que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Tendo Neves formulado consultas sobre homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou as aceitam. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. À vista disso, destacou que nos fóruns da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas taxadas por anormais são consideradas tão carentes de proteção quanto as outras que desfrutam a existência garantida pelas regalias da normalidade, segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais, notando-se ainda que, em muitos casos, os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados por meros justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem no clima estável da maioria. Então, o que ele fala para nós aqui é que hoje, quando nós falamos sobre provas dentro desse campo inversivo, como eles chamam, a prova é para o espírito de acordo com a posição que ele ocupa aqui no mundo. Por exemplo, o indivíduo que vivencia a sua homoafetividade. Numa sociedade que não tolera isso, a prova dele é ser exatamente rejeitado, ser perseguido por essa sociedade, para que ele possa então conter ali os seus impulsos, as suas tendências. Então não é uma questão do espírito estar certo ou errado. A sociedade vai proporcionar para ele uma experiência. Sociedade essa que felizmente vem se transformando, se tornando mais tolerante, se tornando mais compreensível. Tanto que no passado a homossexualidade era tida como uma doença. E não muito distante nós tínhamos religiões que diziam: nós vamos curar você da sua homossexualidade. Então a sociedade também vai se transformando nos seus conceitos e nos seus valores, como nós vimos lá acima. Mas independente disso, também aqui tem algo bastante interessante de nós analisarmos, que quando nós falamos sobre a ideia da homossexualidade no sentido da promiscuidade,
como aconteceu na década de 1980, 1990, em que eles eram taxados assim. A AIDS, por exemplo, era a doença dos homossexuais. Como se os heterossexuais fossem absolutamente equilibrados e saudáveis psiquicamente. Então, são rótulos de preconceitos que a sociedade vai imprimindo aos seus participantes, mas que espiritualmente, como nós vemos aqui, o indivíduo que vivencia a experiência no campo da homossexualidade e o indivíduo que vivencia a experiência no campo da heterossexualidade, ele é um espírito. Se ele acertar ou se ele errar na forma como ele vivencia essas experiências, ele vai colher os resultados disso. Então aquilo que nós julgamos em termos de uma visão de sociedade é muito diferente da forma como se vê no plano espiritual. Porque ali você vê o espírito com toda a sua bagagem. Aqui nós vemos o indivíduo naquele momento, se ele incomoda ou se ele não incomoda. Quanta coisa nós temos ainda que compreender quando nós falamos sobre a relação que existe entre todos nós. Para finalizarmos, meus amigos, e a ligeira pergunta que arrisquei sobre preconceitos, sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra. Não vai dar para a gente terminar, pessoal. Não quero nem começar aqui para a gente não atrasar. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Tá, então só para finalizarmos esse parágrafo. Não, só um parágrafo, só rapidinho. Para a gente poder pegar a deixa próxima aqui que já vai concluir. E a ligeira pergunta que arrisquei sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra no que tange ao assunto, Félix ponderou respeitoso que os homens não podem efetivamente alterar de chofre as leis morais em que se regem, sob pena de precipitar a humanidade na dissolução, entendendo-se que os espíritos ainda ignorantes ou animalizados, por enquanto em maioria no seio de todas as nações terrestres, estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras, para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassidão. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidades de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Então a gente conversa sobre isso, recapitulando no nosso próximo encontro. E depois ele diz assim: a conversação era fascinante, mas um companheiro de serviço veio avisar que Dona Beatriz se achava pronto a receber-nos. Então interrompeu aqui o assunto, interrompeu aqui a discussão sobre esse tema, né? Então, só para lembrar, pessoal, que como na próxima quarta-feira nós não teremos estudos, né, porque eu tenho um compromisso, na quinta-feira, em vez de estudarmos o Chico Xavier pede licença, a gente volta para tratar desse assunto, para não deixar um espaço muito grande aqui no decorrer dessa visita que André Luiz fazia nessa colônia. Tá? Então nós paramos aqui na página 272, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muita coisa para conversar sobre isso ainda, né? E o nosso querido Custódio trouxe para nós aqui também mais uma contribuição. Diz assim para nós: o projeto para vosso mundo e de união para todos os espíritos encarnados, tendo como base o projeto para o vosso mundo é de união para todos os espíritos encarnados, tendo como base o amor. Vós tereis um grande aprendizado a realizar. Não deveis perder tempo. O tempo é agora. Portanto, o tempo não deve ser desperdiçado. Pegueis vossas charruas, irmãos. Sigais sempre em frente rumo à evolução. Obrigado mais uma vez sempre pela participação. E oportunidade de aprendizado nós temos. E estamos tentando aproveitar da melhor forma. Ora deslizamos para cá, ora deslizamos para lá,
mas o foco a gente continua mantendo, né? Então, talvez nós atrasemos um pouquinho aqui, um pouquinho ali essa nossa caminhada, mas pelo menos aqui do modo como nós nos vemos hoje, certamente nós caminhamos na mesma direção. Isso já é para nós, como eu coloquei para vocês, né? Faz com que essa nossa encarnação seja melhor que nós tenhamos tido, né, desde muito tempo. Porque hoje nós podemos ver e nos ver também com outros olhos.